Isso parece estranho, não é? Isso parece inapropriado aos olhos humanos. Como assim? Eu vou enfrentar um exército que tem mais de 100.000 guerreiros valentes, com 300 soldados que ainda estavam ali, longe da guerra? Como assim? Como é que isso vai acontecer? E Deus também dá essa informação a Zacarias, quando ele, em oração, Deus fala para ele, vai em tal lugar na rua, dê o endereço, dê o número da casa, e fala assim, vai orar por Saulo. E Zacarias fala assim, você está de brincadeira, Senhor, porque esse aí é o que anda causando terror na igreja, matando os cristãos, e o Senhor quer que eu vá falar com ele, orar por ele? Então parece também uma direção inapropriada. Assim foi com Pedro, quando ele estava no terraço orando, e o Espírito Santo manda ele comer de certos animais que na sua cultura, no seu aprendizado, não era permitido, e ele vai pregar o evangelho na casa de Cornélio, que é um gentio, ou seja, um não-judeu, e aquilo pareceu loucura para Pedro. Então assim vem a palavra de Deus, a orientação, a direção do Espírito, que às vezes parece um pouco estranha, esquisita daquilo que a gente espera. Assim foi com Moisés. O Senhor fala assim, fala com a rocha. E imagino que as pessoas devem ter pensado que Moisés era meio doido. Como é que você fala com uma pedra? Né? Se fosse hoje, você ia pensar que a pessoa estava lelé da cuca, não é verdade? Fala assim, esse cara está meio, os parafusos a menos. Ele vai falar com a rocha. Algo meio esquisito, mas da rocha ia sair água. Olha que coisa extraordinária, porque essa é a direção de Deus. E assim foi com Abraão, quando Deus pede o seu filho em sacrifício. Então, a direção do Espírito pode parecer estranha, pode parecer esquisita, e talvez a gente não experimenta mais desse agir de Deus na nossa vida, porque a gente acha que Deus vai agir no ordinário, entende? A gente acha que Deus vai agir no lógico, dentro da nossa capacidade de compreensão. Mas a direção de Deus pode ser totalmente diferente daquilo que a maioria faz, daquilo que a maioria pensa e daquilo que a maioria segue. Então, nem sempre a direção do Espírito Santo vem de uma forma assim, bonitinha, fechadinha, né, Lê? Num saquinho de presente, com enderecinho. Não, às vezes vem de uma maneira tão diferente que a gente espera. E isso não se aplica só no ministério, né? Não se aplica só na vida do obreiro, do pastor, do missionário, não. Isso se aplica na nossa vida como um todo. Por exemplo, de repente Deus pode falar para você assim, olha, você quer crescer financeiramente e Deus está falando para você trabalhar menos. Deus pode estar falando para você trabalhar menos, não pegar algumas oportunidades, porque Ele quer que você cresça como pai, como mãe, como esposo, como marido, como cristão, porque Ele quer que você aprimore a sua vida espiritual, porque talvez o seu trabalho, o seu dia a dia, essa correria, esse acúmulo de responsabilidades está te tirando da presença de Deus. Você fala assim, não, mas eu quero trabalhar, eu quero crescer, amém, glória a Deus. Mas às vezes Deus pode falar assim, ó, essa oportunidade eu não quero que você aceite. E Deus fecha uma porta aqui, Ele fecha outra ali, às vezes a gente não entende. E Deus está fazendo isso porque Ele tem uma direção diferente daquilo que a gente espera, daquilo que a gente imagina, daquilo que a gente quer. Porque na verdade, muitas vezes a gente ora, né, Anderson? A gente ora assim, Senhor, faça isso na minha vida. E a gente espera que Deus faça aquilo, e às vezes Ele não faz. Porque a direção que Ele tem para a nossa vida é diferente. Muitas vezes diferente daquilo que a gente imagina. Então, estejamos atentos à direção do Espírito de Deus na nossa vida. Mas bem atentos mesmo, porque Ele pode agir de um jeito muito diferente, que você não imagina e que você não espera. Mas esteja atento. Amém? A direção do Espírito de Deus também na nossa vida, em segundo lugar, é obediência e não é uma experiência. A direção do Espírito é obediência e não é uma experiência. Então veja,
A igreja de Atos, ela passou pelo Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E a gente pode imaginar que Filipe está ali próximo desse fenômeno sobrenatural sobre a igreja. E ele está ali envolvido nessa glória, nesse mover de Deus, naqueles dias, nos últimos dias. Então Filipe poderia ter pensado assim, estou cheio da glória de Deus, estou aqui. Mas quando ele ouve a palavra de Deus para ir para o sul, o versículo 27 diz que ele se levantou e partiu. Quando ele ouviu a voz do Espírito Santo, ele se levantou e partiu. Partiu. A direção do Espírito é obediência, não é uma experiência. Eles tiveram sim essa experiência desse mover de Deus, desse derramar do Espírito. Certamente ele foi cheio, línguas estranhas acontecendo, dons e profecias. Ele poderia falar assim, vou ficar aqui, afogando na glória, me afogando no mover de Deus, porque está bom demais. Só que esse enchimento, esse derramar na igreja, foi para que eles sejam testemunhas, assim como está lá em Atos 1:8. E serão minhas testemunhas, quando receber o Espírito. Então, esse enchimento do Espírito na nossa vida não é uma experiência, mas é uma vida de obediência. É fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Então, veja só, uma experiência verdadeira com o Espírito Santo de Deus nos leva à obediência. Se não nos levar a uma obediência, é apenas uma emoção. Mas a experiência com o Espírito Santo de Deus nos leva à obediência. E é interessante que nós estamos aqui nas quintas-feiras, se você tem a oportunidade de vir, venha. Temos orado, temos buscado, temos clamado. E aí, na quinta-feira, eu prestei atenção porque a gente sempre faz o nosso ciclo final para orar pelos pedidos. E aqueles que querem receber oração, vêm para o meio. E o Léo fala assim, agora você que está aqui, escolha alguém para orar. E fica aquele cri, 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 cri. Assim, a gente não está aqui buscando o poder de Deus? A gente não está aqui buscando o enchimento do poder de Deus? A gente não está aqui buscando mais de Deus para nossas vidas? Então, quando o pastor fala assim, olha, tá que essas pessoas vinham orar, era para vir todo mundo de uma vez. Porque é isso que nós buscamos. Nós não buscamos o enchimento do Espírito para nós guardar. Ai, que delícia. É bom, mas a obediência é, eu busco para ser cheio, para transbordar. É tanto que a palavra de Deus fala que se nós conhecemos a Jesus, água viva transborda do nosso interior. E essa água viva é o Espírito de Deus. Então tem que transbordar, porque o Espírito é vivo. E tudo que é vivo se movimenta. Então, fica a dica, próxima quinta, tá? Quando o pastor falar assim, estão os irmãos aqui para receber oração, quem vem, você vem logo de cara, deixa o Senhor agir através de você, em você e através de você, amém? Na quinta-feira eu até fiquei quieta, falei assim, eu vou dar oportunidade para outros irem. Fiquei quieta no meu canto, não fui. E a Jair falou a mesma coisa, eu também estou dando oportunidade, porque eu sempre vou. Então, na próxima quinta-feira, seja um instrumento de Deus, orar pela vida das pessoas. E não só na quinta-feira, mas na sua casa. Você está vendo que seu filho está chateado, seu filho, seu esposo, seu marido, sua mãe, seu pai. Dê uma palavra de ânimo do Espírito. Dê um abraço cheio de amor de Deus. Ore com ele, ore com ela. E deixe que no nosso dia a dia, esta obediência venha ser refletida nas nossas atitudes, nas nossas ações, assim como foi na vida de Filipe.